primeiro relato de hoje é um relato longo e é este daqui: Maledite versus Pombagira Cigana. É isso mesmo, né? Vamos ver o que virou aqui. Olá, Ana, Matheus, bebês, pets e assombrados. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sempre quis dizer essa frase. Bom, o relato que irei te escrever agora é um pouco grande, mas eu vou tentar resumir ao máximo. É daqueles relatos de maledites para ficarmos irados. Eu sou candomblecista há quase 2 anos, porém me iniciei na Umbanda há 16 anos. Eu tinha 14 anos na época, hoje eu tenho 30. Acho importante dizer sobre esse fato, pois aqui falarei sobre algumas entidades que conheço muito bem. E sim, Ana, pode ficar tranquila em falar o nome delas. Quero resgatar também que o candomblé, assim como a Umbanda, a Quimbanda, etc., são religiões de luz, de amor e caridade. Porém, como em tudo na vida tem o seu polo positivo e negativo, por isso devemos saber o que iremos alimentar dentro de nós, né? Porém, como em tudo na vida, tem o seu polo positivo e o seu polo negativo. Por isso, nós devemos saber o que iremos alimentar dentro de nós. Vale lembrar também que nenhum Exu ou quaisquer entidades são ruins. Ruim é quem vai até eles pedir o mal. Ana, o relato que irei contar não se passou comigo, e sim com a minha mãe. Nessa época eu nem existia ainda. Ela falou alguma coisa de nome trocado já ou ainda não? Enfim, nessa época eu nem existia ainda. Então, sem mais delongas, vamos ao relato. Os nomes estarão trocados, pode ler tranquilamente. Obrigada. Minha mãe morava em uma cidade do interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha pequena e sem recursos. Minha mãe morava com a sua avó, que aqui vou chamar de Isaura, com o seu pai, o meu avô, que aqui vou chamar de João, um senhor muito rígido, austero e exigente. E a vida da minha mãe não era nada fácil. No ano de 1986, a avó Isaura sofreu um acidente doméstico que no final a levou a fazer fisioterapia. Portanto, tiveram que ir para a casa de uma tia em uma cidade próxima onde havia mais recursos. Por haver uma ligação muito grande com a minha bisavó e a minha mãe, pois ela criou a minha mãe porque a mãe da minha mãe a abandonou com meses de vida. Ela teve que se deslocar com a minha bisa Isaura para que ela se sentisse mais segura e confortável. Nessa época, minha mãe contava a idade de 21 anos, nessa época. Linda, loirinha, um chuchu. E bem em frente à casa da tia onde ela estava, morava um rapaz muito bonito, moreno, olhos pequenininhos, cabelo cacheado, negros. Ana, ele lembrava muito o ator Marcos Palmeira quando era novo. E logo começaram os flertes. Ele trabalhava em uma metalúrgica e chegava à noite. Era quando eles ficavam nas paqueras. Bom, Ana, foi uma coisa tão impressionante que um dia minha mãe e a sua prima foram até a casa desse moço, convidadas pela mãe dele, para umas partidas de buraco. Ali conversa vai, conversa vem, olhares. A coisa foi se desenvolvendo e, ao som da banda Roupa Nova, acabou rolando o primeiro beijo. E, para surpresa da minha mãe, esse moço, que vou chamar aqui de Léo, pediu a mão dela em casamento. Jesus, minha mãe quase desmaiou. Meia hora depois, já estavam com data de noivado e casamento marcado para dali 6 meses. Apressadinho ele, né? Só que até então, ele ficava esporadicamente com a Maledite, que viu o beijo dos dois. Mas eles não tinham nenhum compromisso, sabe? Pois ela andava com mais uns 4 rapazes também. Aquelas coisas de vez em quando dar uns pega e pronto, né? Não era um compromisso. Era na liberdade. E no momento que ela viu o beijo, ela foi para casa e mandou chamar o Léo lá, exigindo explicações.
A mãe, muito danada, foi para a casa da tia dela, que era parede e meia com a casa da Maledite, e ficou ouvindo a conversa, para ter certeza do que realmente acontecia entre eles, né? A Maledite gritava: Essa menina não vale nada! Eu conheço ela e a conduta dela. E o Léo respondeu: Se ela não vale nada, imagine você. É um entra e sai de homem aqui o dia todo. O Léo pouco se importou com o show da Maledite. Ana, lembrando que a Maledite não estava com o Léo por amor, e sim por causa de dinheiro e da casa que ele estava construindo. Que na cabeça dela, aquela casa era dela. A Maledite era muito bonita, sim, sempre muito bem arrumada, cabelos escovados e tudo bancado por outros homens. O Léo mesmo não estava nem aí, era só assim uma aventura. Ele tinha bastante consciência de quem ela era. E é aí que mora o perigo, meus amigos. Se vocês sabem que se a pessoa não é lá muito, deixa pra lá, porque pode dar muita dor de cabeça depois, tá? Bom, ele tinha consciência de quem ela era. Bom, esclarecido esses detalhes, o namoro da minha mãe e do Léo fluiu. Ela voltou para a cidadezinha dela, junto com a minha bisa, Isaura, e o Léo ia aos fins de semana para lá, já que eram uns 40 minutos de viagem. Tudo fluiu normalmente até que ficaram noivos. Aí, nesse ponto, os problemas começaram. Minha mãe começou a ter percepções. Ela andava em volta da casa e tinha a nítida impressão que alguém a acompanhava pelo lado de dentro da casa. Ela disse que só faltava ver a pessoa, mas sentia a pessoa acompanhando os passos dela. Certa noite, ela teve um sonho que ela estava indo para o seu casamento, só que ao invés do vestido branco de noiva, era um vestido vermelho, muito curto na frente e longo atrás, cheio de babados. Lindo, né? E no sonho, ela estava desesperada, pensando como que ela ia casar com aquela roupa. Ela ficou super encucada com esse sonho, mas depois concluiu ser uma besteira, só um sonho, né? Talvez ansiedade para o casório. Porém, a sensação de ser seguida continuava. E novamente outro sonho no qual ela só lembra de terem falado para ela o seguinte: grave esse nome, Zé Pilintra. Na manhã seguinte, ela estava super assustada, pois nunca havia ouvido esse nome na vida. Ana, minha mãe sempre foi católica e entidades, Exus, eram desconhecidos para ela. E ela foi contar sobre o sonho a uma senhora que auxiliava na casa dela e perguntou a essa senhora se ela conhecia alguém com o nome de Zé Pilintra. Essa senhora, que vou chamar aqui de Sebastiana, logo ficou estarrecida e falou: Minha filha, isso é coisa de macumba. Você tem que ir a um terreiro para ver o que é isso aí. Alguém está dizendo alguma coisa para você. Corre! E deu à minha mãe o nome e endereço de uma senhora que rezava e trabalhava com entidades. E disse que essa senhora era muito boa e poderia ajudá-la. Bom, Ana, lá se foi a minha mãe, cheia de medo, pois nunca tinha ido a um lugar assim. Mal chegando lá, a mulher, que aqui vou chamar de Madá, recebeu a minha mãe e foi logo tratando de resolver tudo. Disse que ela estava muito carregada e iria chamar a preta velha dela, vovó Maria Conga. E essa vovó chegou, conversou um pouco e disse que iria correr a gira. E viria um Exu com o qual ela deveria conversar para saber o que estava acontecendo. Minha mãe, apavorada, praticamente só gaguejava. Piorou bastante quando chegou a pombagira, dando gargalhadas e rodando no salão, e ela falou: Você está com um perna de calça, né, moça? Mas a vizinha dele não se conforma com isso. Ela quer ele, quer a casa, o dinheiro e ele, coisa que você quer tirar dela. Então ela chamou a gente para ajudar. O vestido vermelho que você sonhou é o meu vestido.
Era para dar sangue no dia do seu casamento. Somos 13 Exus. A gente está à sua volta e ainda não decidimos que jeito vamos dar para acabar com a sua vida. Só que aquela cigana, a pombagira ainda falando, só que aquela cigana veio te mostrar para acabar com a nossa festa. Ana Maledite fez um trabalho usando a energia de 13 Exus para acabar com a vida da minha mãe. Porém, nesse momento, a minha mãe descobriu que não estava sozinha. Ela tinha uma pombagira cigana mais linda, que a protegia e mostrava tudo a ela. Minha mãe e essa pombagira entraram em um acordo e a minha mãe prometeu dar o dobro de tudo que eles receberam, para que a deixassem em paz. E assim foi feito. Não sem antes ela passar por um grande aperto pelo atraso da entrega. A ponto de um dia minha mãe estar dormindo e começar a ouvir barulhos de passos de tamanco de madeira. Ela, muito corajosa, se cobriu com a capa de invisibilidade do Harry Potter, ou seja, o cobertor, que não a impediu de tomar um beliscão, mas daqueles com vontade, bem na bunda. Ana, foram várias vezes que a Maledite fazia coisas e a vovó Maria Conga tirava. A última vez que ela ficou sabendo foi numa noite. Lembra que a Maledite morava em uma casa colada na casa da tia da minha mãe? Então tinha uma mulher junto com a Maledite arriando uma oferenda e ao final falaram: amanhã no meio-dia a cabeça dela roda. Só que isso foi ouvido da casa da tia da minha mãe e logo deram um jeito de avisar. E mais que depressa a minha mãe foi correndo na casa da Madá para conversar com a vovó Maria Conga. Minha mãe já estava muito triste, desanimada, achando que não ia dar certo mesmo. Olha, eu tô resumindo muito aqui, tá? Tudo o que aconteceu. Foi quando a minha mãe falou com a vovó: estou cansada, acho que esse casamento não vai acontecer. Eu tô a ponto de desistir. Tanta perturbação por causa da Maledite. Olha, eram brigas dentro de casa, a vida indo de mal a pior, o Léo com um problema no pé que nada curava. E aí a vovó respondeu: pois agora eu vou mostrar se esse casório sai ou não sai. Vocês são presentes de Deus um para o outro. A partir de agora, não se preocupe. O que a Maledite fizer, eu e Ogum vamos cortar. E naquele mesmo dia, ao meio-dia, a Maledite, onde havia um cano de ferro na parede, lembrando que ela disse que a cabeça da minha mãe rolaria ao meio-dia? Então, ao meio-dia, aquele cano estourou e bateu na cabeça da Maledite, abrindo uma brecha imensa, tendo que ir correndo para o hospital para dar ponto. Resumindo, na data marcada, minha mãe e Léo, meu pai, se casaram. 4 anos depois, eu estreiei no mundo. Depois, minha irmã mais nova também veio ao mundo. Minha mãe e o meu pai ficaram casados por 28 anos, até que 2 dias antes do meu casamento, no dia 6 de janeiro de 2016, ele desencarnou. E depois de umas semanas, eu estava sentada na sala quando os meus sentidos sumiram. E adivinha quem acabara de chegar na Terra? Ela mesma, vovó Maria Conga. Sim, era ela, e veio dar colo à minha mãe. E quanto a Maledite? Bom, ela tinha arrumado um velho, ela saía na rua com ele, ia andando já à frente, pois tinha vergonha dele. Ele servia só para bancar ela mesmo. Hoje ela está de cabelo raspado. Hoje ela está de cabelos raspados, enorme, feia, velha, torta, andando como se tivesse tido algum AVC, não sei. Mas ela não teve nada. Como se tivesse tido um AVC, mas ela não teve nada. E hoje o velhinho que anda na frente com vergonha dela. Ai, gente. Pois é, a lei do retorno existe e o negativo jamais supera o amor. Hoje a Maledite carrega nas costas todo o mal que desejou para os meus pais. Ana, fica aqui o relato da história de amor, linda, da minha mãe e do meu pai, que trago comigo. Sei que o meu pai hoje está bem e feliz. Temos uma carta dele psicografada
onde ele diz que nos ama e estará sempre conosco. Essa é uma homenagem singela ao meu pai e ao amor dos dois. Ana, desculpe o tamanho do relato, espero que tenham gostado. Um beijo, assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Que bom que no fim assim deu certo para quem deu certo, né? E para quem fez coisa ruim deu ruim, mas, né? Olha, alguém me falou da caneca ontem aqui, ó. O Matheus trouxe água nela aqui, ó. Bom, aí, peraí. Mas então, a outra encomendou lá os trabalhos para os 13 Exus. Aí veio uma pombagira e falou que elas estavam decidindo ainda que jeito eles iam acabar com ela. Mas então, porque já teve outros relatos aqui que foi dito que foi mandado uma pombagira para acabar com a vida da pessoa. Aí falaram, não, isso é um espírito ruim que se faz passar por pombagira para fazer essas coisas. Mas a pombagira mesmo, ela não faz essas coisas. E aí, faz ou não faz? Já ouvi dizer que eles são espíritos, são entidades, eu não sei dizer, neutras. Elas estão lá, quietas no canto delas. Aí alguém vem e pede, por favor, mate aquela pessoa para mim. Ou sei lá, faça um mal, separe aquele casal. Aí ela vai lá e separa, faz lá o mal. Aí, se outra pessoa vir, não, proteja tal pessoa para mim. Aí ela vai lá e protege. Que eles não tem esse lance de, eu não vou fazer o bem ou eu não vou fazer o mal. Eles são neutros e varia o que a pessoa pede para ele fazer, eles fazem. Mas eu tô falando aqui o que eu ouvi, tá, gente? Eu não sei, eu estou perguntando para quem entende. Porque, como eu disse, alguns disseram que pombagira mesmo, ela não faz esse tipo de coisa, que é um espírito que engana e se faz passar por pombagira para fazer isso. E aqui ela falou, vale lembrar também que nenhum Exu ou qualquer entidade são ruins. Mas aí aqui veio a pombagira falou isso para ela. Dando gargalhadas, falou, você tá com uma perna de calça, né, que tá com o rapaz, mas a vizinha dele não se conforma, ela quer ele, quer a casa, só que você tirou isso dela. Então, ela chamou a gente para ajudar a Maledite, né? O vestido vermelho que você sonhou é o meu vestido, ou seja, da pombagira, era para dar sangue no dia do seu casamento. Credo. Somos 13 Exus, a gente está à sua volta e ainda não decidimos que jeito vamos dar para acabar com a sua vida. Só que aquela cigana veio te mostrar para acabar com a nossa festa, ou seja, então tinha uma pombagira que queria acabar, junto com outros 12 Exus, porque a outra pediu. Mas aí ela tem a proteção de uma pombagira cigana, é isso? Que não deixou esses outros fazerem isso com ela. É isso mesmo, gente? Eu só tô tentando compreender. Mas que bom que deu tudo certo. Tomou Maledite, espero ter tomado mesmo, porque o povo ruim. Bom, deixa eu dar beijinho aqui no pessoal. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.